Bom dia, hoje é o dia do Salmo 24 e eu pergunto a você, está lendo pelo menos um capítulo por dia, alimentando a sua mente com a palavra viva e toda poderosa? E o Salmo 24, ele é um salmo que fala sobre a majestade divina, e eu vou ler um pouquinho diferente. Eu vou ler o começo, que fala sobre por que Deus é majestoso. Vou ler a parte final, que diz como esse Deus deve ser recebido. E no final eu volto para a parte do meio do Salmo, que fala como nós, seres mortais, fracos, humanos, com todas as dificuldades e deficiências, nossos próprios erros e imperfeições, como é que nós vamos ter acesso a esse grande, todo-poderoso Deus? Será que existe um jeito de chegarmos até Ele? Outro dia, eu conversando com um rapaz bem jovem, eu falei: você tem medo de morrer? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém, sou uma pessoa honesta e tal. E às vezes a gente tem essa sensação, que como a gente não fez nada de errado, então Deus tem a obrigação de receber a gente. Mas Deus tem um jeito dele. Ele tem um jeito dele nos avaliar. E ele fala isso nesse salmo. Como é que você pode ter a garantia de que você realmente vai ser recebido por Deus? Olha só, Deus, na grandeza dele, facilita a nossa vida nos dizendo como é que ele nos recebe. E ele começa então dizendo no Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E aí ele diz, no versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso, Quem é que vai recebê-lo? Quem é que tem essa condição de recebê-lo? E ele fala: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E aí no verso 3, quando a gente pensa na entrada do Todo-Poderoso, no lugar de muita glória, ele fala assim no versículo 3: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem é que vai ter acesso a esse Deus Todo-Poderoso? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Como algumas pessoas dizem: como é que um comedor de arroz e feijão vai ter acesso ao Todo-Poderoso? Aí ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega sua alma à falsidade, nem jura enganosamente, com dolo, com falsidade. Ou seja, a pessoa que não é falsa, a pessoa que tem sinceridade, a pessoa que, quando ele fala puro de mãos, ele está falando assim, aquela pessoa que não faz realmente nada para prejudicar o outro, puro de coração. Tem gente que engana a si próprio, fica se enganando. Ele fala assim: não, você tem que ser puro de coração, abrir o seu coração para Deus. Aí ele fala assim, verso 5: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, Deus não olha como um ser humano olha, Ele tem um jeito de olhar. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Por que muita gente, quando Jesus Cristo veio, o rejeitou? Porque esperava um Deus todo-poderoso, cheio de glória, chegar e derrotar todos os inimigos. E ele veio à semelhança do ser humano, humilde,
manifestando claramente a sua divindade através da sua ação, mas Deus não queria chegar aqui todo poderoso e todo mundo na força o aceitar. Não, ele estava buscando as pessoas que realmente amam a Deus lá no seu íntimo, buscam o caráter de Deus, apesar das suas falhas. Por isso que ele era acusado de comer com os pecadores, né? Atendeu uma prostituta que lavou seus pés, né? Foi na casa de um sujeito que era odiado pela sociedade, que é o caso de Zaqueu, né? E ele próprio, Jesus, criticava a falsidade dos sacerdotes daquela época. Se você traz para o dia de hoje, Deus não mudou. Jesus Cristo falou assim: Deus, né, o Pai, está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então eu vou ler mais uma vez este salmo, sem as interrupções, para a gente entender como é que Deus está nos falando. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, e não entrega sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Deus abençoe você nesse dia, compartilha, curta e até amanhã, se Deus quiser.